E ela é conhecida como influenciadora de destinos, é parapsicóloga, especialista em oráculos, mentora de relacionamentos, astróloga, atriz, autora, jornalista. Vocês já viram o gabarito dessa mulher, né? Estamos aqui hoje com Drica Riel. Ai, que linda, obrigada, querida. Hoje deu, né? Finalmente, né? Desde fevereiro a gente tentando, marca, desmarca, não dá certo para o meu lado, não dá para o seu, mas hoje, falei, hoje eu vou de qualquer jeito. E hoje estamos aqui firmes e fortes. É isso aí. Então, boa noite para o pessoal de casa também, pessoal que está assistindo, e é um prazer estar aqui. Espero esclarecer as dúvidas. Espero que as pessoas também mandem perguntas, porque eu adoro polêmica. Pode perguntar que eu estou aqui para responder. Isso mesmo, gente. Aproveita, coloca aí no chat todas as dúvidas que vocês têm. E eu acho muito legal, porque às vezes eu relaciono aqui a pergunta e vocês colocam aí no chat, e aí eu falo, opa, essa daqui eu já ia perguntar, mas vamos fazer aí o programa juntos. É uma delícia quando vocês interagem com nós. E Drica, para a gente começar, eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sei que você tem uma vasta formação sobre vários assuntos. E o mais importante, eu queria saber quando que você começou a sentir que essa sua percepção e essa sua sensibilidade era diferente. Então, é um longo caminho, né? Eu sempre conto o começo dessa história, que a culpa toda foi da minha mãe. Ela me deu o primeiro tarô com 12 anos e achou que era uma brincadeira. Talvez não, né? Porque eu acho que a linhagem espiritual vem geneticamente, ela também vem dos antepassados, então nada é coincidência, nada é à toa. E eu ganhei um tarozinho de Marcelle, ainda meio que de plastiquinho, que eu guardo até hoje, com todo carinho. Ele tá todo meio rasgadinho, eu guardo até hoje ali, né? Eu tenho uma coleção de oráculos e esse está num lugar especial. E a partir desse tarô de Marcelle, eu comecei a fazer previsão para as pessoas da minha família, para as pessoas próximas, mas era assim, para mim era uma curiosidade, era uma coisa que eu nunca estudei para fazer, uma coisa que já veio comigo, e para minha surpresa, tudo que eu falava acertava. Novinha assim? Novinha. Caramba! E quando foi, acho que com uns 15, 16, eu tomei um susto muito grande, porque eu previ morte de pessoas da família, e aquilo me deu um trauma grande. Então eu falei, eu não quero mais fazer isso, porque eu digo hoje, com a experiência que eu tenho, que tão importante quanto a vocação, o talento, o dom que as pessoas têm, principalmente nessa área terapêutica, é a experiência de vida, é o equilíbrio emocional, é o estudo de como você entrega a mensagem para o outro. Eu acho que é 50%, não adianta nada você ter talento, dom para alguma coisa e não saber usar. Como é para música, tem gente que tem ouvido absoluto, toca lá 10 instrumentos, mas de repente é engenheiro, não quis usar aquilo, é um hobby. Então, para trabalhar com responsabilidade, é muito necessário que você tenha experiência de vida, saber o que falar, o tom da voz e como falar para cada pessoa. E isso foi uma caminhada muito longa, sabe, Rê? Porque no começo eu simplesmente abria o tarô e falava o que eu estava vendo, mas não naquele sentido de me colocar no lugar do outro para entender como é que ele recebia. No começo ainda das consultas, quando eu já era profissional, eu tive experiências presenciais, na época eu atendia só presencial, de pessoas que vinham em atendimento e perguntavam coisas muito particulares, e eu respondia na lata. Sou Mariana, perguntou, respondeu, aquela coisa. Não tinha muito filtro para fazer isso. E a pessoa ficava chateada. E aí eu comecei a perceber que o mais importante não é fazer a previsão, e sim ajudar a pessoa, naquele momento, a passar por uma dificuldade. O caminho para cada pessoa é diferente. A sensibilidade, você pode dizer a mesma coisa de inúmeras formas. E às vezes aquela pessoa, aquele cliente meu ia embora, chateado, e voltava um ano depois, falando assim,
tudo que você falou aconteceu, mas para mim ficou uma marca de que eu tinha que mudar algumas coisas. Então, quando era criança, era dessa forma. Eu via e falava, espontâneo, porque a coisa da espiritualidade, da paranormalidade, é como se você abstraísse o superego, né? Você passa do inconsciente para o ego direto, você achata aquela camada. O caminho está mais direto. É direto, então não tem muito filtro, mas nós temos 2 hemisférios no cérebro, e um deles é o racional, e ele está ali por algum motivo. Então tem que passar por esse crivo do racional para entender e ter também a sensibilidade de saber o que aquela pessoa está preparada para assimilar e como eu vou dizer aquilo. Então esse foi o começo, com 12 anos. E eu vi que você tem várias formações. Você fez a lição de casa, né? Eu vi. Estudei direitinho. É que eu gosto, né? Porque eu acho incrível a gente conhecer a história de vida da pessoa. E eu tenho que falar que eu estou conhecendo a Renata aqui pela primeira vez ao vivo hoje. A gente só trocou mensagem desde fevereiro tentando vir aqui, né? Exatamente. E é hoje que eu tive o prazer de estar aqui e te conhecer pessoalmente. E eu vi que você, assim, tem uma bagagem também conceitual, intelectual muito grande. E o que você falou é importantíssimo, né? Porque você tem esse preparo, você tem também essa parte da sensibilidade, da espiritualidade, e você também tem a prática e o vivencial, que o que você falou é importantíssimo. Eu venho de uma família de mentes científicas, né? Vô, pai, irmão, tios, todo mundo médico cirurgião, assim, bem, né? A mente bem científica. E quando isso começou a acontecer comigo, primeiro eram sonhos, quando eu era bem pequenininha, pesadelos, eu não sei o que eu posso falar aqui, eu fico pensando aqui também para poder falar, porque eu vim de uma geração que era muito estigmatizado, então hoje em dia está muito tudo aberto com a internet, mas eu tenho, acho que ainda os meus próprios filtros e preconceitos do que eu consigo falar em público ou não, porque aquela coisa, é louca, isso não existe, então ainda tenho isso comigo. Mas eu via muita coisa, eu ouvia muita coisa, tinha coisa de movimentação de objeto, e aquilo, conforme eu ia falando as coisas que estavam acontecendo, existia um julgamento, e conforme você, quando criança, vai recebendo esse julgamento, você vai se fechando também para aquilo. Quando a criança não é estimulada, ela vai fechando alguns canais, né, de coisas ligadas à parapsicologia, dessas percepções extrasensoriais. Mas, de uma forma ou de outra, eu me fechei no meu mundo, e no meu mundo eu me incentivei sozinha. Então, a partir dos 12, eu falei, eu não vou contar mais nada do que está acontecendo, e eu vou me virar sozinha para dar um jeito em tudo isso. Eu brinco até que eu falo assim, o legal de estar no podcast, diferente numa mídia aberta, é que eu posso falar essas coisas, né? Exatamente. Mas se a figura de Deus, assim, muito entre aspas, aparecesse para mim e falasse assim, Drica, volta lá, vai de novo, eu não vou de jeito nenhum, né? Porque o que eu passei na adolescência com relação a isso foi muito sofrido. Eu acredito que não tem ninguém que tenha passado pela paranormalidade, a mediunidade, principalmente na época, na geração que eu passei, que foi uma coisa legal, não foi, né? Então, precisou muito estudo, como eu disse, eu vim de uma família muito com a mente científica, e para mim não bastava só sentir, eu tinha que entender. Por que isso acontecia? Da onde vinha? Tinha que ter uma explicação também por trás disso tudo. Não é alguma coisa assim que vai, estala o dedo e você faz uma previsão, ou você sente o que a pessoa está sentindo, ou você sabe o que a pessoa está pensando, né? Tinha que ter alguma coisa a mais, e é por isso que eu me dediquei a vida toda a estudar a paranormalidade, os fenômenos paranormais, a parapsicologia, e também administrar o livre-arbítrio, que eu acho que esse é o nosso maior desafio como ser humano. E ouvindo você falar, eu me vejo um pouco nesse papel também. Eu, mais nova, eu tinha essa sensibilidade, também não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, só que no meu caso, eu tive o desafio dogmático.
E a Por conta de religião? Por conta de religião da minha família. No seu caso, foi só o científico ou também o dogmático pesou? Vou eu aqui entregar o ouro aqui da infância. Não, eu sempre fui uma ótima aluna, apesar de ser esse espírito rebelde, livre, esportista, elétrica, né? Eu sempre fui melhor aluna, então meus pais não tinham muito como me cobrar muita coisa, porque eu entregava aquilo que era proposto. Mas a religião, apesar de da gente no Brasil ter aquele fundamento do catolicismo, eu fui batizada na Igreja Católica, mas a partir daí eu nunca mais, assim, eu frequentei igreja, missa com a minha avó, ia em procissão, eu sou de uma família de interior, então eu gosto de entrar na igreja, não tenho nada contra isso, mas quando foi para fazer primeira comunhão e minha mãe ameaçou, ela ameaçava assim, não sei se ela estava me ouvindo, mas assim, quando eu era muito arteira, ela falava assim, se você não se comportar, vou te colocar num colégio de freira, tinha interno no colégio semi-internato, né, e aí eu ficava, não, então eu tenho que ser mais comportada, porque aquilo para mim era como botar bruxa na fogueira, né, então nunca houve essa pressão da religião nos meus conceitos, não. Nossa, eu também. Eu me coloquei naquele lugar de ser a primeira aluna em tudo, para justamente não ter esses questionamentos. E eu lembro que minha mãe tentou me colocar 2 vezes no catecismo, e eu fugi. Eu falei, não dá, eu acabei não fazendo. Eu quero fazer uma polêmica agora aqui, para fazer um corte, depois eu ser cancelada lá. Lá, né? Eu tenho que falar, né? Eu nunca tenho oportunidade. Mas se as pessoas pesquisarem, muito se fala do Holocausto e de tantos milhões de pessoas que foram mortas. E eu não tenho preconceito nenhum com nenhuma religião, não sigo nenhuma, mas gosto de estudar e frequentei inúmeras delas. Mas a gente tem que ter consciência de que a Igreja Católica matou mais mulheres durante toda a Idade Média e toda essa perseguição às mulheres e à bruxaria do que o Holocausto matou os judeus. Então isso é uma coisa para ser pensada, não é para ser criticada, não é para ser julgada, não é para ser demonizada, mas é fato. E as mulheres tinham que ter mais consciência sobre isso. É história, né? Não tem como isso, justificar, é história. Ninguém está falando de nada, só está simplesmente... São dados. E falando dessa questão da sensibilidade, essa questão do oráculo começou muito cedo na sua vida. Você acredita que eu nunca fiz uma leitura? Sério? Nunca. Mas é porque não precisa, tá tranquila, toma suas decisões, tá consciente do que faz e tá tudo certo, eu também não faço. Mas eu tenho curiosidade, porque assim, eu sempre me coloco naquele lugar que até para eu ter mais propriedade sobre algo, né, para poder até falar, eu passar pela experiência. Sim, vamos combinar. Vamos. Ótimo. Eu nunca fiz a leitura, tenho muita curiosidade. E na realidade, existem vários tipos de oráculos. Sim. Mas, na realidade, o que significa o oráculo, né? O que é um oráculo? O oráculo, eu até falei isso num programa de televisão, o oráculo, na verdade, no passado, ele era um local. Né? O oráculo de Delfos, por exemplo, era um desses locais, era chamado de oráculo de Delfos na Grécia. Então era um local sagrado onde as pessoas iam para receber orientação. Então existiam as pitonisas, que eram as sacerdotisas do templo, e elas eram meninas preparadas durante séculos e séculos, aquilo vigorou, para fazer previsões para as pessoas, os atletas, se vai entrar em guerra, se não vai, se tem cura de doenças, etc. Com o passar do tempo, o que as pessoas não sabem, pelo menos a maioria, como eu trabalho com oráculo, isso foi tópico de estudo, é que as pessoas acham que o tarô é derivado do baralho comum de jogo. E é o contrário. Primeiro veio o tarô, depois o baralho. Então, o tarô, na verdade, ele esconde os arquétipos, os arcanos, toda a história da humanidade do planeta e do planeta Terra. Então, todos os segredos estão lá dentro. Os arcanos menores falam sobre o desenvolvimento do ser humano na Terra e os arcanos maiores sobre o planeta. Então, primeiro veio o tarô.
Porque no tarô está escondido todos os mistérios da humanidade. Por que que os seres divinos escolheram colocar num jogo que poderia virar um vício, entre aspas? Exatamente para ser perpetuado. Então, o tarô, eu não gosto de utilizá-lo, por exemplo, numa previsão para fazer coisas mundanas. Ah, quero saber se eu vou mudar de emprego, se o namorado vai voltar comigo, o que, que a pessoa sente por mim. O tarô eu deixo guardado para estudo pessoal. Eu uso baralho cigano, que foi o último dos oráculos que eu manuseei. Depois do tarô vieram as runas, que é um oráculo meu do coração, que eu amo de paixão, é muito mágico, tem a ver com o povo druida, os celtas, que tem tudo a ver com as fadas que eu trabalho, e depois vieram os búzios, porque eu passei pela religião afro, e aí veio a quiromancia, a astrologia. Eu sou da época da astrologia que eu fazia as efemérides com livro, não tinha computador, né? E aí veio numerologia, aí veio uma sequência de outros oráculos. Eu acho que eu posso dizer que eu sou especialista. É bola de cristal, é runa das bruxas, litomancia, ogã, tem um monte. É minha paixão. Eu digo assim, se eu morrer amanhã, eu quero ir embora com todos os meus oráculos, né? Eu falo, pode levar tudo, leva tudo embora, menos os meus oráculos, que é a minha maior relíquia, minha paixão, minha riqueza. E quando a gente fala dessa leitura, Drica, no seu caso eu entendo que já era um dom, né? Você estava relembrando tudo isso. Sim. Mas para outras pessoas, por exemplo, é dom, é técnica, ou os dois? Depois que eu passei a adolescência e eu tive aquele trauma de prever coisas ligadas à morte, mais adulta, eu fui também estudar. Eu acho que estudar tem que passar pelo racional, porque uma coisa é você ter a intuição, a outra é você estudar e saber com propriedade por que aquilo funciona. Como, por exemplo, um banho de arruda. A pessoa fala, toma um banho de arruda porque vai fazer um descarrego, energia negativa, tirar aqueles miasmas. Mas por que a arruda? A arruda funciona como se fosse um cactus que absorve a umidade que você tem no teu campo eletromagnético. Então, isso tem uma explicação científica. Então, eu fui estudar depois. Para uma pessoa que está começando, eu acho só o fato dela gostar disso já é um talento. Então, ela quer, né? Ela gosta, então ela vai estudar e ela vai se aprimorar. E a intuição vem com o tempo para quem não tem. Então, eu acho que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Mas existem pessoas que são determinadas para aquela atividade. Eu fui estudar música, por exemplo, tive banda. Gente, como é difícil. Para mim é muito difícil. Você tocava? Não, eu cantava. Ah, você cantava? Cantava. A minha guitarra tá dentro do armário. Ah, sério? Nossa, meu sonho era ser vocal e guitarra de uma banda de rock. Yes! Rock, eu também gosto. Mas você vê, música é matemática, né, também. É uma coisa muito complicada você atingir aquelas notas. E aí você pega, por exemplo, uma Elis Regina, que nunca estudou música, não tocava nada, ela chegava no aeroporto e falava, quarta, é uma quarta. Sabia tudo. Então, assim, ela nasceu com aquilo. Então, para uma pessoa que já nasce com essa facilidade dos oráculos, é óbvio que você pode trabalhar com isso, se você quiser, ou faz como eu te disse do engenheiro, você coloca ali como hobby e vai fazer outra coisa. Mas eu acredito que cada pessoa nasce para uma finalidade, e esse propósito, esse dom, ele é revelado logo na primeira infância. Pode perceber. Se você perguntar para uma criança, logo você percebe o que ela tem capacidade de fazer, o que ela gosta. Depois ela até se perde na vida para voltar com 40 anos. Mas se você fuçar lá na mente da criança, ela vai te revelar o que ela nasceu para fazer. Aí depois tudo aquilo que a gente não fez, na vida adulta a gente volta fazendo por hobby. E eu fugi dos oráculos muito. Fugi muito. Não queria trabalhar com isso de jeito nenhum. Porque a espiritualidade ela te absorve muito. Para você ter um trabalho sério, você tem que se abster de muita coisa. E não é porque eu escolho abster, as coisas vão acontecendo paulatinamente. Né? Você vai se afastando das pessoas, você vai ficando com muito pouco amigo, porque ninguém entende o que você fala e você não tem
não tem, como fala, interesse em muito pouca coisa que é do mundo lá fora. Então, a tua vida muda muito, você tem que tomar conta muito das suas emoções, do que eu vejo todos os dias, dos programas que eu assisto, de estar perto de pessoas que vão me puxar para cima, de saber me limpar depois que eu atendo uma pessoa que tem problema. Então, é um caminho de padre, né, entre aspas, de sacerdote, e isso tem muita restrição no dia a dia. Acaba sendo um filtro natural, porque você já não se sente adequada a muitos espaços. Eu saio, eu já quero voltar logo para casa, não tenho muita paciência de ficar, não gosto de festa, aglomeração, nem pensar, show, nem pensar, não consigo. Eu confesso para você que ainda consigo. Vai ficando chata. Imagina. Chata. Você que está aí no chat, coloca sua pergunta para interagir aqui conosco. Tem bastante coisa aqui para a gente saber da Drica ainda. E, Drica, você já deu até alguns exemplos aqui, né? Os oráculos, eles têm uma finalidade específica só de previsão, mas pelo que você está falando, ele também traz muito autoconhecimento, né? Sim, eu acabei... Acabou até respondendo. Eu acabei não terminando, né? Então, o oráculo era um local, depois ele passou a ser um instrumento, como tem as runas, o tarô e todos esses instrumentos de expansão da consciência, porque o que o oráculo faz? Quando você visualiza aquele arquétipo, ele trabalha no teu inconsciente, no teu plano divino, para expandir a consciência e você buscar resultados que racionalmente você não ia conseguir atingir. E a finalidade de todo oráculo é fazer com que a pessoa se torne o próprio oráculo, porque ele é só um instrumento. Então, respondendo aquela tua pergunta, então eu vou numa livraria e compro um livro de tarô e um baralho e eu estudo isso e vou me tornar uma taróloga. Não, não é isso que vai te tornar uma taróloga. O que vai te tornar uma taróloga é o autoconhecimento, é saber quem você é e quem é o outro, para não misturar o que você está sentindo com o que a outra pessoa está sentindo, o consulente, saber muito bem quem você é, os seus limites e estudar todos os dias para melhorar como um ser humano. Então, não é só estudando, não. Tem que ter uma prática diária, meditativa, de recolhimento, de sensibilidade. Mas eu já até esqueci o que você perguntou agora. Eu perguntei se o tarô, o tarô não, os oráculos, ele tem essa linha só da previsão de algo ou se você consegue trabalhar outros tipos de questões? O tarô especificamente, que eu acredito que seja o oráculo mais completo, ele traz essa sabedoria das idades, do desenvolvimento do planeta Terra, das fases que estamos passando, então ele traz autoconhecimento. A astrologia, eu digo sempre assim, se você não sabe por onde começar, faça seu mapa astral natal. Vem fazer seu mapa astral, porque o mapa astral diz até o teu 4º nível, o que é que você nasceu como fluência, que flui na tua vida facilmente, quais são os seus desafios, para onde que você tem que ir, e ele roda 12 áreas da tua vida te dando um mapeamento do que está acontecendo ali. Então, a partir disso, que já é uma arma de autoconhecimento, você pode partir para os outros. A numerologia também, ela te dá tua missão de vida, né? Como é que você é de personalidade. Então, os oráculos, eles complementam algo que pode ser também ligado à terapia. Porque quando você vai para uma terapia, uma psicanálise, uma psicologia, você trabalha a longo prazo. Eu digo que o que eu faço é ser bombeira. A pessoa chega com um problema e ela não vai sair da consulta sem um direcionamento. Na terapia, o terapeuta não pode te encaminhar, ele não pode dizer o que você deve fazer. Eu também não vou resolver o seu problema no sentido de te dar a resposta, mas eu vou te dar probabilidades de caminho. Então, se você for pelo caminho A, vai acontecer isso. Se você for pelo B, isso. É assertivo? É muito assertivo a curto prazo. A curto prazo, para o momento atual, até 3 meses. Quanto mais longe, mais impossível fazer uma previsão. Praticamente impossível. Depois a gente explica isso por quê. Isso que você está falando é importantíssimo, porque, por exemplo, existem pessoas que procuram essas previsões, ou no sentido assim, eu quero terceirizar, ou eu quero ouvir aquilo que eu desejo,
ou eu quero uma solução mágica. E não tem nenhuma dessas 3 opções, né, Drica? O oráculo não pode ser muleta. A gente atrai aquilo que a gente tem dentro, né? Então, para mim, eu acho que eu conto, acho que foram 3 vezes na vida em que eu atraí pessoas para fazer um atendimento que elas vieram por curiosidade. Tipo assim, Drica, abre e vê o que tem para mim. Ai, não fala isso para mim, que eu te mando para casa. Devolvo teu dinheiro. Vê o que tem. Não vou ver nada o que tem. Se você está vindo numa consulta, é porque eu posso te ajudar de alguma forma. Mesmo que a pessoa não fale, porque tem pessoas que são tímidas e querem te testar um pouco. Então, o que eu faço? Eu abro o oráculo e vou começando a falar. No que eu abro, terceira carta, a pessoa já entrega tudo. Eu começo a falar, ela já entrega tudo, ela já diz qual é o problema, já expõe isso, e eu entendo que cada pessoa é de um jeito. Mas na minha vida inteira, se foram 3, foram muitas que vieram só assim, não tenho nada para perguntar, abre aí e vê o que tem. Não acontece isso comigo. E o oráculo não pode ser muleta, né? Tem muita gente que vai, por exemplo, em centro espírita para tomar passe toda semana, vai na Umbanda para falar com o guia toda semana, aí sai pela porta e faz as mesmas burradas, e aí volta para o guia consertar, então aí não adianta nada. O oráculo, ele te entrega possibilidades e caminhos, mas ele não vai ser uma muleta para você, de forma nenhuma. Quando alguém te procura para fazer uma previsão, para fazer uma leitura, você tem algum processo interno seu? Você tem uma preparação interna, uma externa? Como que isso acontece? No começo eu tinha muito, sabe, Rê? Porque eu meditava bastante, fazia todas as limpezas, fazia as minhas proteções, entrava em contato com a espiritualidade. Hoje em dia, como a minha vida já se tornou esse sacerdócio, eu não tenho mais tanta coisa para fazer antes da consulta. Eu faço meus rituais a hora que eu acordo, antes de dormir, faço algumas técnicas, mas antes da previsão, basta que eu, como se fosse ligar um botão, eu simplesmente decido que eu vou ligar um botão e eu vou entregar o meu melhor e eu vou amar aquela pessoa enquanto ela estiver na minha frente com todo o meu coração. E eu acho que é isso que faz abrir. Por isso que a previsão, ela tem que ter compatibilidade, como um terapeuta, como um médico, como um dentista. Se você não tem compatibilidade com aquela pessoa que vai fazer aquela leitura, não vai funcionar e ela não vai acertar nada. É por isso que eu não faço nem muita propaganda, assim, não faço muita coisa em YouTube, nem não fico todo dia em rede social, porque quem são meus clientes já são há muitos anos. Então, sempre que tem um problema, voltam, indica para outras pessoas. É muito mais um boca a boca do que um comércio. E eu não faço a mínima questão de ser comércio, né? Aquela coisa de levantar a carta e falar, hoje é isso, hoje é aquilo. Eu nunca vou fazer isso, nunca vou prostituir o meu oráculo. Então, o oráculo serve para ajudar as pessoas. E a previsão só vai ser assertiva quando o teu intuito for esse, de ajudar o outro sem julgamento. Ele pode perguntar qualquer coisa para mim, o mais absurdo, e eu tô ali para ajudar. Eu acho que o caminho é esse.